Boa noite, irmãos. Irmãs em Cristo, graças a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos. Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Vamos ler aqui do verso 1 ao verso 8, para a nossa meditação nessa noite. O texto diz assim: No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos processos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós estamos aqui e esperamos, ó Deus, que o Senhor nessa noite venha de encontro a cada um de nós. Nós queremos apresentar a Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos Te dizer, Senhor, que dependemos exclusivamente do Senhor. Ó Pai, que a Tua obra em nós nesses tempos seja aperfeiçoada, Senhor. Que nós tenhamos um espírito quebrantado diante do Senhor, um coração rendido diante do Senhor. Ó Senhor, que a Tua palavra ajuda-nos mais uma vez, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, tendo em vista tudo que temos ouvido nesse tempo, tudo que o Senhor tem revelado a nós e também requerido a nós como povo dele nesses dias, algo tem me chamado a atenção no sentido de que nós precisamos ter uma atitude mais prática com relação à palavra de Deus, uma atitude mais proativa para com a própria obra de Deus em nós. Naquela linha tão tênue que há muito tempo, muitos irmãos têm se gastado entre a graça ou o poder de Deus e a responsabilidade humana, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No sentido de que nós podemos correr o risco de nos tornar ouvintes apenas da palavra de Deus, de nós nos tornarmos apenas pessoas comprometidas com uma agenda cristã, mas realmente o nosso coração não desejar cooperar com Deus no tempo do fim, nessa hora que nós estamos vivendo, não querendo nós envolver a nossa vida nisso, envolver o nosso bolso, envolver a nossa casa, envolver tudo o que somos naquilo que Deus está fazendo. Por natureza, nós somos não reativos. Às vezes gostamos até de ver as coisas acontecendo, mas não nos envolvemos. E eu creio que o chamado do Senhor para nós nesses dias é de um total e real envolvimento com aquilo que Ele está fazendo, com aquilo que Ele deseja fazer na sua igreja. O texto que nós acabamos de ler é muito interessante nesse sentido. O contexto aqui, você conhece, na minha versão, o final do versículo 8, aliás, o início do capítulo 8, é na realidade o final do capítulo 7, quando diz que Saulo aprovou a sua morte, a morte de Estevão. Esse era o primeiro marche da igreja naquele tempo. Então diz que no dia, ou no mesmo dia da morte de Estevão, você conhece o contexto,
levantou-se uma perseguição grande contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, o texto diz, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando nós abrimos esse livro, lá no início, o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos que eles seriam as testemunhas do Senhor. Você sabe, o Senhor estava sendo assunto aos céus, ele estava sendo recebido na glória, voltando para aquela glória eterna que sempre lhe pertenceu, que sempre foi dele. O escritor aos Hebreus diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele cumpriu toda a obra que o Pai designou a ele. Então ele estava sendo assunto aos céus e ele deu uma declaração para os discípulos: vós sereis minhas testemunhas, primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia e também em Samaria. Interessante nós vermos isso, porque lá na frente, quando nós vamos tratar desse personagem, aqui do capítulo 8, nós precisamos ter em mente aquelas palavras que aparecem lá no livro de Apocalipse, que diz que os seguidores do Cordeiro são aqueles que o seguem por onde ele vai. Ou seja, os discípulos de Cristo são aqueles que andam nas pisaduras do Senhor. Eles seguem o caminho do Cristo, eles ouvem o ensino de Cristo, eles estão não só arraigados em Cristo, na figura daquela videira, mas eles estão vivendo no Senhor e se movendo no Senhor para a glória do nome do Senhor. E para que se cumprisse então essa palavra do Senhor para os discípulos, uma perseguição se desencadeou sobre a igreja em Jerusalém, e eles foram dispersos por toda essa região, por todos esses lugares. O texto nos diz então que alguns homens piedosos guardaram o corpo ou sepultaram o corpo de Estevão e lamentaram muito por ele. E diz o texto também que Saulo estava assolando a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Esse texto é muito curioso. Imagine você que os irmãos morassem aí um do lado do outro, e de repente você escutava a porta do seu vizinho sendo arrombada, chutada, derrubada. Era Saulo entrando, perseguindo os cristãos, arrastando homens e mulheres por causa do testemunho de Cristo e os encarcerando na prisão. Então imagine você como que aqueles irmãos estavam nessa situação de uma perseguição tão aguda, né? Você olhava o seu vizinho, estava a casa dele destruída, sua mulher, ele mesmo sendo preso, e você era o próximo. E o outro que estava do lado da frente também era o próximo. Então o contexto aqui nos dá a ideia de que havia uma perseguição brutal sobre a igreja. E diz o texto que Paulo, ainda Saulo, estava assolando a igreja do Senhor. E ele estava entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para os colocarem na prisão. A igreja estava sofrendo perseguição. Eu sei, irmãos, que nós não temos ideia do que isso significa no nosso contexto atual, no país que nós vivemos, na cidade que nós vivemos. Mas imagine você a perplexidade que poderia se abater sobre esses irmãos. Por que nós estamos sendo perseguidos? Por que nós estamos sendo levados presos? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que nós nos envolvemos com a causa errada? Será que nós estamos abandonados à nossa própria sorte? O que vai ser de nós, né? Será que nós vamos sucumbir mediante a tudo que nós estamos vivendo e passando? Então era um tempo muito difícil para a igreja. O verso 4 nos diz então que, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aquela não era uma dispersão dos cristãos, era então a dispersão da palavra de Deus. Porque o texto diz que, na medida que eles eram perseguidos, dispersos, o testemunho de Cristo os acompanhava. A palavra era anunciada, a palavra era pregada.
por mais que havia perseguição, por mais que havia lutas, por mais que muitos irmãos estavam sendo arrastados para as prisões, diz que esses que estavam sendo dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então aquela perseguição que era para conter o testemunho do Senhor, na verdade, expandiu mais ainda o testemunho do Senhor. Quanto mais aqueles irmãos sofriam perseguição, mais eles propagavam a palavra do Evangelho. E diz aí o verso 5, para que nós entremos então no personagem do texto, diz assim: e descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Esse Filipe, ele aparece no capítulo 6 do livro de Atos, quando houve aquela confusão em relação àquelas distribuições sobre as viúvas dos judeus de cultura grega e dos outros judeus com relação àquelas distribuições. Houve aquela confusão, né? Na igreja tem confusão, né, irmãos? De vez em quando, graças a Deus, para que homens sábios e cheios do Espírito Santo sejam levantados. Os apóstolos então deram ordem: escolham aí entre vós homens cheios do Espírito de Deus, de boa reputação, cheios de sabedoria, e entre eles estava Estevão, que foi o primeiro a morrer, e também se faz menção desse Filipe. E esse Filipe não é apóstolo. Esse Filipe não tem credencial. Esse Filipe não podia passar no crivo da pregação do Evangelho. Esse Filipe não tinha nenhuma indicação. Ele não preenchia os requisitos para ser um pregador do Evangelho. Mas o que mais nós precisamos colocar atenção é que diz que ele desceu para onde, irmãos? Samaria. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Você conhece o contexto de Samaria. Os samaritanos são aquela parte do povo de Deus que se exilou no norte. Eles sofreram uma profunda mistura cultural, helênica, que não eram considerados pelos demais judeus como povo do Senhor. E era uma cidade extremamente complicada e hostil para os judeus. Então, quando o Senhor Jesus disse que o testemunho de Cristo deveria chegar até Samaria, talvez os discípulos pudessem dizer assim, até mesmo baseado já no que tinha acontecido. Poderíamos enviar Pedro, alguém mais bem preparado, alguém escolhido, ou um dos apóstolos. Mas o texto nos diz que um tal Filipe foi para ali enviado. E olha o que o texto diz: que ele desceu para Samaria e passou a pregar-lhes Cristo. Verso 6, unânimes. Você nunca vai ver unanimidade em Samaria, a não ser nesse texto. Unânimes. As multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Irmãos, esse testemunho é dado fora de um contexto apostólico. Não estamos falando de um dos 12, estamos falando de um Filipe, de um simples homem, cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, cheio de temperança, cheio de ousadia no Senhor. E o texto nos diz que, no meio da confusão de Samaria, Filipe chega e ele é ouvido de maneira unânime por todos que estavam naquela cidade, e muitos sinais se realizaram. Eles ouviam e viam os sinais que ele realizava, pois espíritos impuros saíam de muitos, né? E vários paralíticos e aleijados foram curados. Irmãos, o que nós aprendemos nisso daqui? Às vezes nós achamos que, com tudo que Deus tem feito e falado, às vezes nós sempre chegamos à conclusão e pensamos assim: Deus jamais poderá me usar, eu não tenho capacidade, né? Isso é coisa para os irmãos que ministram a palavra, isso é coisa para os irmãos que trabalham com os adolescentes, para as irmãs que têm encargo do ministério, que cuidam das crianças, que pregam para as irmãs. Eu acredito que Deus tem algo para fazer com essas pessoas, não comigo.
Mas, irmãos, observem esse texto. Vejam como um homem com seu coração disposto em Deus, embora cheio de suas limitações, cheio de suas incapacidades, ele vai para um lugar talvez que nenhum de nós aqui iríamos. Pregar o evangelho em Samaria, anunciar Cristo em Samaria. Quem de nós iríamos se dispor com aquele povo? Um povo misturado, sincrético, confuso nas suas convicções, cheios de problemas, mas um simples irmão, cheio do Espírito, se dispôs. E o que nós vemos é que espíritos imundos saíram daquelas pessoas, que muitos aleijados foram curados, que muitos possessos de espíritos foram libertados, por causa da simples atitude de um homem em crer no Espírito de Deus que nele habitava. E há um texto que diz assim, o verso 8, que houve grande alegria naquela cidade. Que bênção! Essa palavra alegria aparece muitas vezes no livro de Atos, mas eu acredito que essa aqui é uma grande e importante palavra, por dizer que em Samaria, agora havia alegria. Um simples seguidor do Senhor, um simples homem, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, foi capaz de tocar aquelas vidas, foi capaz de libertar aquelas pessoas. Então o texto nos diz que houve uma alegria sobre aquela cidade. Irmãos, é interessante, lendo alguns escritores, eles vão dizer que é muito impactante a forma como que Cristo deixou nos discípulos um legado, uma marca, algo que foi capaz de mudar a vida daqueles homens. E olhando assim, Jesus nunca escreveu um livro, nunca fundou uma universidade, Jesus nunca possuiu bens, nunca deixou bens aqui. E a grande pergunta que muitos se fazem é: como pode uma pessoa que viveu assim deixar esses discípulos ou essas pessoas tão marcadas, tão impactadas? E se nós lemos o Novo Testamento, nós vamos chegar à seguinte conclusão: Jesus optou por impactar pessoas. Não tinha bens nessa terra, não tinha glória nessa terra, não era um acadêmico, não era um filósofo reconhecido, não era um estudioso de ciências exatas, mas o Senhor Jesus tratou de maneira muito especial com cada coração dos seus discípulos. E é isso que fez do seu ministério algo que nós até hoje estamos aqui meditando, aprendendo e contemplando, e assim será por toda a eternidade. Irmãos, quando nós vemos os escritos de João, como é possível um homem ser tocado na sua memória, nos seus afetos, nas suas lembranças, 60 anos quase depois que Cristo havia partido, e ele ainda com a sua memória fresca, com tudo aquilo que ele viveu ao lado de Cristo Jesus. Jesus não deixou nenhum currículo para ele de seminário de teologia, mas a sua vida foi impactada de uma maneira tal que ele era capaz de dar testemunho na ilha de Patmos, preso, isolado, de já idade avançada, mas ele dava um testemunho claro acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Isso era tão evidente na sua vida que ele se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Ah, irmãos, que marcas isso trouxe na vida de João. Marcas profundas, marcas das quais João nunca mais poderia se livrar. Assim também com o próprio Paulo, assim também com o próprio Pedro, porque o Senhor não desistiu de nenhum deles. Quando você abre o Evangelho de João, capítulo 13, lembra do que está escrito? O Senhor, tendo-os amado, amou até o fim. Jesus não desiste de ninguém. Irmãos, como é interessante. Eu fico pensando, se fosse conosco, por exemplo, o episódio de Pedro, quando o Senhor tem que virar para ele e dizer assim: arreda-te, Satanás, pois cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. Imagina o Senhor, se assim fôssemos nós, fazemos uma reunião. Irmãos, nós vamos ter uma reunião essa noite.
porque nós vamos ter que despedir um dos nossos aqui, porque ele não está muito adequado, ele não está muito certo na sua conduta, sua compreensão acerca do Senhor não é muito espiritual. Então nós vamos ter que abrir mão de um aqui. E claro, e muitos outros. O próprio Judas, que o Senhor sabia que além de ferir o ministério, o trairia. Mas a Escritura diz que ele amou até o fim. Nunca houve uma reunião de dispensa de discípulos. Hoje nós estamos reunidos aqui para dispensar você. Você não serve para essa obra. O Senhor amou perseverantemente cada um daqueles homens. E esse amor perseverante do Senhor foi o que foi capaz de impactar a vida deles de tal maneira. E aqui nós vemos um homem assim, marcado pelo Espírito Santo, marcado pela mensagem do Evangelho, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E o texto diz então que por causa do seu comissionamento, por causa da verdade que havia na sua missão, aquela cidade então pôde se alegrar. Querido, antes de tratar um pouco desse tema, sobre essa questão dessa alegria aqui, quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 3 e capítulo 4, lembra-se disso? 2 personagens. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos Nicodemos, aquele judeu acima da média, vamos assim colocar. No capítulo 4, nós temos aquela mulher samaritana, aquela marginalizada, você conhece a história. Irmãos, por isso eu disse para vocês, o Senhor Jesus entrando ali e pregando, falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, um judeu, alguém que era um observador da lei, mas que precisava nascer de novo. E do outro lado nós temos uma mulher samaritana que estava presa na sua conduta moral, mas que o Senhor tratou com ela com dignidade, mostrando a ela a realidade da vida espiritual em Cristo Jesus e libertando aquela mulher da sua condição de inferioridade, da sua condição moral e levando a ela realmente conhecer o Deus verdadeiro que é digno de todo louvor e de toda adoração. E aqui nesse exato momento nós estamos vendo o mesmo percurso, os discípulos espalhados por toda a Judéia e por Samaria, e por causa dessa fidelidade do propósito de Deus encontrado na vida de Filipe, há uma cidade derramada em alegria. Há um povo que estava sob domínio de Satanás, sobre escravidão do pecado, sobre opressão maligna, mas que agora estão alegres, porque encontraram um homem na fidelidade do propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, que lições nós temos que tirar dessa realidade? Quantas vezes nós tocamos pessoas e elas não conseguem desfrutar de alegria? Não é porque nós não somos alegres, é porque nós não estamos na linha reta do propósito do Senhor para o nosso viver. Não é uma questão de você estar alegre, não é uma questão de euforia, é uma questão de saber se nós estamos no propósito de Deus, se nós estamos na linha do Senhor, se nós estamos cumprindo o chamado que o Senhor tem para nós. Queridos, nós vivemos num mundo dominado por ansiedade, por depressão e por tantas coisas que nós podemos imaginar. E muitas das vezes, nós não temos conseguido ministrar essa vida, porque nós podemos estar desalinhados do propósito do Senhor. Nós podemos estar fora do propósito do Senhor. E por isso almas não têm encontrado em nós alegria, prazer, cura, a bênção de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós somos os primeiros a murmurar. Quantas vezes nós somos os primeiros a ter uma visão negativa das coisas. Quantas vezes nós somos os primeiros a, com a nossa própria língua, amaldiçoar, trazer peso, trazer carga. Estava compartilhando com um irmão que às vezes encontramos irmãos pelo caminho que nos ombreiam a carga, que colocam o seu ombro por baixo e faz com que aquela carga se torne leve. Mas também tem irmãos que colocam o seu ombro por baixo, não, ele sobe em cima da carga. Então, ao invés de você carregar a carga, você tem que carregar a carga e o irmão em cima, com as suas murmurações, com as suas queixas, com os seus gosto disso, não gosto daquilo.
porque não tem encontrado prazer no propósito de Deus para a sua vida. Não tem encontrado o propósito de Deus no chamamento do Senhor. E aqui então nós temos esse homem simples cumprindo esse propósito, trazendo essa realidade de libertação, de cura, de graça, de misericórdia para esses que viviam em tantas trevas. Irmãos, não é questão de preparação, não é questão se você é adequado ou não. A questão é se você compreendeu que Deus conta com você. Ele poderia ter escolhido qualquer outro, mas Ele chamou você. Lembra Paulo escrevendo aos Coríntios, de Deus somos cooperadores. Porque ele poderia ter feito tudo sozinho, mas a graça de Deus é que Ele conta com gente como eu e como você. É que Ele espera que nós tenhamos uma reação positiva às suas demandas. É que nós tenhamos uma reação positiva à sua palavra. É que nós tenhamos uma reação positiva ao seu falar. Irmãos, não é só ouvirmos a palavra. Às vezes nós encontramos irmãos que estão com problema de digestão espiritual. Estão absorvendo tanta coisa, que eles não têm uma vida espiritual alinhada. Porque eles estão comendo de tudo que se oferece por aí. E eles estão numa profunda confusão interior. E eles não conseguem ser bênção para outros. Mas observe que Filipe entendeu o chamamento, que Filipe se dispôs a levar o evangelho a essas pessoas, embora tão complicadas, embora tão difíceis, mas ele então cumpriu o seu chamamento. Irmãos, eu gostaria de ilustrar isso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Eu sei que vocês conhecem esse capítulo muito bem, só para que nós tenhamos um comparativo sobre essas parábolas. Você sabe que aí nós temos 4 parábolas, não é isso? E nós poderíamos resumir essas parábolas, nós não vamos ler todas elas. Mas a primeira parábola diz que havia então essas virgens nécias e virgens loucas, e que o noivo então se ausentou. Depois nós temos a parábola dos talentos, que fala também de um senhor que se ausentou, ele distribui ali os talentos, e depois parte, né? Deixando aqueles homens a negociar os seus talentos. E depois, no verso de número 31, nos dá um parecer assim, ou seja, a conclusão de todas essas parábolas. Diz assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Como eu disse para vocês, o contexto aqui é de um senhor que se ausenta. Mas é interessante que quando nós chegamos na parte final dessas parábolas, me parece, fica claro, que o Senhor está presente na vida de gente que precisa de socorro, de gente que precisa de ajuda. O texto aqui nos mostra claramente que o Senhor fala para eles sobre pessoas com fome, pessoas com sede, estrangeiros perdidos,
pessoas que necessitaram de apoio, de roupa, de tantas questões, e eles então perguntaram: Senhor, quando é que nós te vimos em tal situação? Mas o texto nos deixa claro que o Senhor estava presente nessa situação, porque quando acolhemos, porque quando ministramos de Deus na vida das pessoas, é a Deus mesmo que nós estamos servindo. Muitas vezes nós olhamos assim, mas o Senhor não está presente, né? O Senhor voltará, mas pode tardar. Mas aonde está o Senhor então? O Senhor está presente no nosso viver, na vida daqueles que caminham conosco, a jornada, a caminhada. E todas as vezes que nós nos dispomos, irmãos, a servir na vida uns dos outros, nós não estamos servindo a ninguém menos que o próprio Senhor. Mas o contrário também é verdade. Quando muitas pessoas esperam aquela palavra na hora certa, aquela ajuda no momento adequado, mas nós estamos fora do propósito, estamos desalinhados da vontade de Deus, e nós despedimos aquelas pessoas em necessidade. Nós não realizamos a obra e a vontade de Deus, e vidas se perdem assim. Pessoas se entristecem, entram em crises profundas, porque falta-lhes o socorro de Deus confiado a mim e a você. Irmãos, que bênção, que graça de Deus, desfrutarmos de tudo que temos desfrutado nesse tempo, ouvirmos tudo que temos ouvido, recebemos tudo que nós temos recebido, os recursos que temos. Mas, irmãos, se isso não é bênção para a igreja de Deus, nós seremos culpados diante do Senhor. Se esse depósito que Deus tem feito na minha vida, na tua vida, na nossa vida, se isso não ajudar as pessoas, se isso não for para a expansão do reino de Deus, nós seremos culpados por isso. Quantas coisas à nossa volta, e às vezes nós somos muito cínicos, né? Queremos ajudar aquilo que está lá distante de nós. Poucos dias eu vi uma pessoa que precisa ir embora para Moçambique, mas não move um palito à sua direita. O que você vai fazer lá, querido? As coisas estão ao nosso redor, nós não conseguimos ser bênçãos para aqueles que estão do nosso lado. O texto nos mostra claramente que há uma direção de Deus naquilo que é o serviço dos santos, naquilo que está confiado a cada um de nós. Irmãos, não há ninguém do lado de fora. Deus não escolheu uns e deixou outros. Deus não mandou uns e deixou outros. Deus escolheu cada um de nós. Todos nós recebemos essa comissão especial do Senhor de sermos arautos do Senhor, de sermos discípulos de Cristo, de anunciarmos as boas novas da salvação, de ministrarmos o evangelho do Senhor, de também socorrermos aqueles que se encontram em dificuldade. Irmãos, e esse é de fato o nosso real chamamento, a nossa real missão, a nossa real vocação. Observe, irmãos, que disso depende a expansão do evangelho e a alegria para aquelas pessoas que se encontram tão entristecidas, tão ressentidas, tão magoadas. Quando você vai para Hebreus capítulo 2, por exemplo, quando ele trata desse assunto dentro da Assembleia dos Santos, ali onde ele diz: vós chegastes ao monte Sião, Assembleia dos Santos reunidas. Qual é o chamamento ali? Depois de toda a exposição até o capítulo 10, quando entramos no capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar daquela nuvem de testemunhas, e ele diz assim: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e eles estão nos aguardando, porque sem nós, eles não serão completos. E o texto ali no contexto vai mostrar para nós o quê? Primeira coisa, nós estamos numa corrida. Irmão, irmã, nós estamos numa corrida. Eu não sei se você já participou de uma corrida, mas é muito estranho que você vai numa corrida e você vê alguém parado. A corrida é para ser completada. E lá diz que nós temos uma corrida, e nessa corrida nós temos um alvo. E o nosso alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, como que nós vamos correr? Eu não sei se você já fez isso, mas corrida é algo gradativo. À medida que você quer correr, você começa com um pouquinho e vai aumentando a dose do exercício. Mas tem uma palavra maravilhosa dentro do contexto de Hebreus capítulo 12, chamada disciplina.
Não adianta, meu irmão, você querer correr uma meia maratona se você não tem disciplina para correr 5 quilômetros. Precisamos de disciplina. E dentro daquele contexto, o escritor vai dizer assim: nós estamos debaixo de disciplina porque somos filhos amados de Deus. Não é porque Deus é mau, é porque Deus é pai. E todo pai que ama o seu filho, o corrige com disciplina. Mas ele ainda mostra o objetivo da disciplina. E a disciplina é para que nós sejamos participantes da sua natureza, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E às vezes nós somos assim, né, irmãos? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu dou graças a Deus por todas as surras que meu pai me deu. Elas me fizeram o homem que eu sou. Mas quando o Senhor corrige, aí temos uma reclamação. Ah, Senhor, por quê? Né? O escritor aos Hebreus vai mostrar que o Senhor nos corrige diferentemente dos nossos pais, que são pecadores. O nosso Deus é santo e nos corrige para aproveitamento. Então nós estamos numa corrida como povo de Deus, correndo rumo ao alvo, ao prêmio soberano da vocação a que fomos chamados. Por isso nós não estamos estacionados, irmãos. Nós não estamos parados. Nós precisamos correr essa carreira com perseverança. Por isso ele diz lá: restabelecei as mãos trôpegas, os joelhos que vacilam. Para quê? Para que nós possamos correr com perseverança, para que nós não venhamos deixar os nossos para trás, para que nós venhamos desenvolver nosso chamamento, completarmos a carreira que fomos chamados. Ó irmãos, quantos de nós aqui, nesse tempo, precisamos ser desafiados pelo Senhor? Quantos de nós, nesse tempo, precisamos ouvir o chamado de Deus no nosso coração e nos mover do nosso lugar, da nossa situação de comodidade, da nossa situação de passividade, de sermos meros ouvintes, mas de realmente sermos arautos do Senhor, bênção do Senhor para os nossos irmãos e para essa sociedade aí fora. Querido irmão, querida irmã, só há um objetivo pelo qual Deus tem te mantido de pé nesses dias: falado ao teu coração. Irmãos, é uma graça de Deus nós estarmos aqui hoje, não estarmos prostrados numa cama, deprimidos, atingidos por uma doença terminal. É uma graça de Deus nós estarmos aqui fisicamente bem. É uma graça de Deus nós estarmos aqui revestidos da sua misericórdia sobre nós, mas isso tem um objetivo: é para que nós venhamos servir o Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Se nós não compreendermos esse chamado no nosso coração, irmãos, o quanto do propósito de Deus nós vamos atrasar, o quanto nós vamos nos tornar tardios em ouvir e não colocar essa palavra no nosso coração e, a semelhança do povo de Israel, não misturar ela com fé nos nossos corações. Irmãos, há um sentimento no meu espírito, e quero ser corrigido se tiver ao contrário disso, de que nós precisamos, nesses dias, realmente nos levantar diante do Senhor. A palavra que foi dita para o profeta Isaías: a quem enviarei? A quem enviarei? Irmãos, olhem o espírito da época que nós estamos vivendo. Olhem, percebam o espírito da hora. Pessoas que querem arrancar a sua própria vida, tendo tudo à sua volta: filhos, pais, mãe, cônjuge, emprego, finanças, casa, bens, mas não conseguem viver, não conseguem lidar com o peso da existência. Quantos dessas pessoas estão à nossa volta? Estão na porta vizinha à nossa casa, estão no nosso condomínio, estão no nosso trabalho, estão na nossa convivência, esperando uma palavra, esperando uma direção, esperando alguém como Filipe, cheio do Espírito de Deus, cheio da sabedoria do alto, mas com ousadia do Senhor, com a graça do Senhor. Minha oração nesses dias tem sido para que o Senhor realmente encontre caminho em nós, e encontrando o caminho em nós, nós venhamos dispor todo o nosso ser, as nossas mãos, os nossos pés,
a nossa boca, aquilo que somos, aquilo que temos, para cumprirmos o propósito de Deus para esse tempo e para essa hora. Ó, irmãos, para que haja então essa alegria, que isso também está disposta a nós. Irmãos, interessante, tudo nós fazemos para isso, para obter alegria. Nós somos muito efêmeros, né? Alguém acompanha um time de futebol, se o time de futebol dele vence, ele está alegre. Se ele sai de férias, ele está alegre. Se ele recebe uma promoção no trabalho, ele está alegre. Irmãos, mas sinto que existe uma alegria que nos está proposta em cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. E fazermos a vontade de Deus. Assim como Paulo diz assim, completei a carreira e guardei a fé. Uma coroa proposta para mim. O Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Essa alegria de realizar a obra de Deus, de fazer a obra de Deus, de ser um com o Senhor. Essa, para mim, creio, era a alegria daqueles irmãos nos primeiros dias de Atos, de ver Deus satisfeito, de ver Deus glorificado, de ver Deus sendo exaltado na boca de homens que não o conheciam, de homens que outrora estavam possessos de espírito imundo, de homens que estavam aleijados, coxos, mas que ao receberem a palavra do Senhor, se levantavam daquela condição e davam glória a Deus. Eu acredito que essa era a alegria que enchia o coração daqueles irmãos, e essa é a alegria que eu quero também desfrutar juntamente com os irmãos nesse tempo que nós estamos vivendo. A alegria de cumprirmos o chamado do Senhor. A alegria de vermos vidas transformadas para a glória do Senhor. A alegria de libertarmos as pessoas, não por nós, mas pelo poder da palavra do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele abençoe cada um de nós. Que o Senhor nesse tempo realmente venha falar ao nosso coração, irmãos. Que Ele venha imprimir com mais firmeza sua vontade dentro de nós. Que isso realmente, nas palavras de Jeremias, eu estava quase desistindo, mas essa palavra é como um fogo dentro dos meus ossos. Ela não sai de dentro de mim. Acho que muitos de nós poderíamos escolher uma outra coisa para fazer na vida. Mas como diz Paulo, o amor de Cristo nos acorrentou, nos deixou sem saída. Não há outro caminho para nós, se não respondermos esse amor, essa graça, essa misericórdia de Deus. E tudo que fizermos, irmãos, tudo que possamos realizar para Ele, ainda será tão pouco. Ainda será tão pouco. Mas o assunto não é quantidade, é fidelidade. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 5, não importa. Importa que sejamos fiéis, para que naquele dia nós sejamos aprovados e ouçamos da boca do nosso Senhor palavras abençoadas. Vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai no reino que vos está prometido. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, no nosso coração. Que nós realmente venhamos entender o sentido desse Espírito de Deus habitando dentro de nós, dessa palavra habitando dentro de nós, da graça de Deus no nosso coração, da fé do Senhor em nós, para que nós venhamos resistir o dia mal, nos revestir da armadura do Senhor e corrermos essa carreira que nos está proposta. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, te adoramos, bendizemos o teu nome. Senhor, eis aqui as nossas vidas, com todas as nossas dificuldades, limitações, o Senhor nos conhece. Senhor, quantos de nós aqui, às vezes nos frustramos, pensamos em desistir, mas nós rogamos a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia caia sobre nós nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha como fogo dentro de nós, nos levantando, nos tirando de toda situação embaraçosa, de toda murmuração, de toda incredulidade. Senhor, nós queremos receber a Tua palavra em nosso coração, mas acima de tudo misturá-la com fé. Ó Senhor, usa a nossa vida, assim como o Senhor fez com Filipe, aquele homem talvez tão improvável, naquele lugar tão inóspito,
mas que aquela cidade pôde experimentar alegria naquele dia. Ó Senhor, ensina-nos a sermos canais de alegria para a vida dos outros, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, Senhor, daqueles que estão à nossa volta, no trabalho, no colégio, na faculdade. Senhor, que nós possamos ser esses canais de bênção do Senhor, ó Pai. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Senhor, que a Tua palavra venha como bálsamo, tirando, ó Pai, toda angústia, toda amargura do coração, para que nós possamos Te servir, Senhor, com todo empenho, com toda alegria, com toda satisfação, que nós venhamos realmente correr essa carreira que nos está proposta. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos assim. Amém.